Jesus a todos os irmãos. Deus abençoe a igreja. Descendo o rolo dessa sexta-feira, está em Lucas capítulo 18, do seu versículo 1 em diante. A parábola do juiz iníquo, ou o juiz injusto. Versículo 1. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis. Mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Versículo 6. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? Ainda que tarde para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém, glória a Deus. Pai do Senhor Jesus a todos. Igreja, Deus me deu esse versículo, esse livro, que é uma parábola muito forte, a qual o Senhor conta acerca de um juiz injusto, ou iníquo, como está na minha Bíblia, outras traduções está injusto. A palavra diz que ele nos ensina o dever de orar sempre e não desfalecer. E ele conta uma história, que é uma parábola, que havia numa cidade um certo juiz. E este juiz, ele era poderoso. Ele não temia homens e não temia Deus. E naquela mesma cidade havia uma viúva. E essa viúva, ela ia ter com ele sempre falando: juiz, faça justiça contra o meu adversário. Faça justiça contra o meu adversário. A palavra do Senhor diz que esse juiz com o tempo não deu ouvidos a essa mulher. Mas com o tempo ele disse para ele mesmo. Ele falou: todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E o Senhor disse nessa parábola: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite? Ainda tarde para com eles. Amém, irmãos? O que eu quero trazer para a igreja é hoje, descendo o rolo dessa tarde, é muito breve. É uma palavra bem breve, não é um estudo. A última passagem que eu contei foi das duas testemunhas. Um estudo muito forte, qual o Senhor dá a revelação das duas testemunhas. Está aí no meu canal, você pode procurar também. A palavra diz, igreja, que o Senhor nos dá o ensinamento de orar sempre e não desfalecer. O que é orar sempre e não desfalecer? É você insistir naquilo que você quer. É você perseverar naquilo que você quer. Foi o que aconteceu com essa viúva. Porque o Senhor contou uma parábola. Porque naquela época, igreja, uma viúva, ela não tinha valia de nada. Uma viúva que perdeu o seu marido, ela era como uma pessoa indigente naquela época. E o Senhor nos dá esse ensinamento, simbolizando um juiz poderoso que não temia Deus. Nessa história, não temia Deus, também não temia homens nenhum. Imagina, uma viúva que era desqualificada diante da sociedade, e o Senhor dá o simbolismo de uma viúva. Ele poderia dar um simbolismo de uma judeia, de uma samaritana, enfim, mas deu o exemplo de uma viúva. Por que viúva? Porque naquela época ela não era correspondida, por causa que ela era uma pessoa fora da sociedade, porque o esposo dela morreu, amém? E nessa passagem, igreja, eu entendo que essa mulher insistiu para com aquele juiz. A Bíblia diz que ele não temia homens e nem a Deus, e aquela viúva insistia
para que o juiz fizesse justiça contra o seu adversário. A Bíblia diz que o juiz fala, o juiz falou para ele mesmo, eu não temo a homens, eu não temo a Deus, mas todavia essa viúva, ela me amolesta, ela me perturba, vou fazer justiça para que essa viúva não volte e me amoleste mais. Amém? E isso é que acontece nos dias de hoje. Muitas vezes nós oramos, Oremos ao Senhor, mas muitas das vezes esquecemos daquela oração que fizemos. Mas o Senhor nos ensina nessa tarde para que venhamos orar e não desfalecer, orar e perseverar até que o Senhor nos conceda a bênção, que é aquela da qual nós estamos orando a todos os dias. Por isso que o Senhor falou, ouve o que diz o injusto juiz. O que o injusto juiz diz? Eu não temo a Deus, não temo a homens, mas essa viúva, ela me amolesta, ela me enche a paciência, eu vou fazer justiça, porque ela insistiu. Vamos dar um exemplo nessa parábola, se essa viúva pedisse para esse juiz fazer justiça contra o adversário dela um dia, e o juiz falasse para ela, não vou fazer justiça contra o seu adversário, e ela desistisse, aquele juiz não ia fazer justiça, igreja. Mas a Bíblia diz que ela insistiu, ela perseverou. E dessa maneira o Senhor nos ensina que nós temos que perseverar em oração, velando nela em ações de graças, como diz a palavra do Senhor, orando por todos os homens, porque isso é bom e agradável diante do Senhor também. Eu vou sempre deixar os versículos descendo, como eu faço sempre nos meus vídeos, nos livros que eu estou falando. Vou ser bem breve nesse vídeo de hoje, mas eu quero dizer para você, igreja, peça ao Senhor, insista a tua bênção, a tua vitória. Porque quando a gente pede e insiste, como no vídeo passado, eu fiz o vídeo para nós comermos o melhor, o melhor de Deus, também está no meu canal esse vídeo, como Isaac insistiu a sua bênção, orando insistentemente para que a sua esposa Rebeca concebesse Isaac e Esaú. Da mesma forma somos nós, igreja. Ele orou 20 anos, como eu fiz no outro vídeo. Eu não quero entrar no outro vídeo, mas só quero explicar para a igreja. Nós temos que insistir, seja uma causa financeira, seja uma causa espiritual, seja uma causa financeira, qualquer situação, igreja, uma conversão de um familiar, nós temos que insistir mesmo em toda oração e súplica, apresentar aquela pessoa, aquele projeto que Deus tem colocado na minha e na tua mão. É isso que Deus quer, para que Deus venha conceber a nossa vitória. Ele quer que a gente insista, Ele quer que a gente faça a nossa parte. Como diz a palavra do Senhor, esforça-te que eu te ajudo. Se você se esforçar, igreja, como eu também tenho que me esforçar, Deus, Ele faz justiça. Essa justiça aqui que o Senhor está falando, não é justiça para com os seus inimigos. Eu quero que a igreja entenda, quando diz no versículo 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam Ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles, mesmo que demore, o Senhor está falando, mas Ele fará justiça na sua causa. Não é justiça que o Senhor, Ele é vingador sim, igreja. O Senhor nosso Deus, Ele é vingador, mas não é justiça contra os seus adversários. Que Deus, Ele vai fulminar o meu adversário, não. A Bíblia diz que o Senhor, Ele não tem prazer na alma que perece, na alma que morre nos seus pecados, mas sim que se converta dos seus maus caminhos. Então essa justiça que eu entendo, igreja, baseado nessa parábola, não é para matar os seus inimigos, para afastar os seus inimigos, não, igreja, ao contrário. Os seus inimigos, os meus inimigos têm que ver a nossa vitória, eles têm que ver o nosso Deus, contemplar o nosso Deus, como também o vídeo que eu fiz de José. Os seus inimigos eram os seus irmãos, mas Deus fez o quê? Que os seus irmãos chegassem até ele para ver a vitória que Deus deu na vida do jovem José. Amém? Essa justiça, igreja, é uma causa na tua vida. Pode ser um desemprego como o meu desemprego. Eu sempre estou como essa viúva, orando, insistindo, e o tempo certo de o Senhor fazer justiça e acabar com esse desemprego vai chegar, igreja. Da mesma forma é na tua vida. É uma dificuldade que eu e você está passando. A gente tem que orar, porque a oração, igreja, a oração, ela move o coração de Deus. E nós temos que orar.
temos que orar por todos os homens, a Bíblia fala. Temos que orar por essa terra que está cansada, é uma terra enferma. Nós temos que orar por nós mesmos, pedindo revestimento, fortalecimento espiritual. E é uma causa, igreja, é uma causa que nós estamos orando por nós mesmos. E essa viúva não foi diferente. Essa viúva insistiu, essa viúva perseverou. Ela insistiu para aquele juiz que não temia homens e a Deus. Eu fico imaginando, igreja, que esse juiz ele não conhecia a Deus. Mas ele fez justiça para com aquela mulher que vivia sozinha, uma viúva, igreja. Se você vê o exemplo de viúvas aqui na Bíblia, elas sempre eram descartadas da humanidade. Por isso que o Senhor ele colocou nessa parábola o exemplo de uma viúva, para que nós venhamos saber e insistir na nossa bênção. A insistência, igreja, quando a gente insiste para que Deus faça algo, Ele faz, igreja. Mas agora quando a gente se prostra, quando a gente se lamenta, quando a gente fica questionando a Deus, murmurando, Deus não pode fazer nada. Mas se a gente fazer um propósito e colocar no coração e dobrar o joelho para que Deus ele entre com providência, Ele vai entrar com providência. É assim que eu penso, é assim que o Espírito Santo que está sobre mim me revela essa palavra para a tua vida, para que venhamos insistir. Insista que o Senhor ele vai fazer justiça. Mas essa justiça, como eu tenho dito, eu não levo essa justiça contra o seu adversário. Lembrando que isso é uma parábola, isso não é algo que aconteceu. Entendeu, igreja? É uma história que o Senhor falou uma história simbológica aos discípulos, ao povo, a perseverar em orar. A orar e não desfalecer, como um versículo 1. Ele deu o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E é isso que nós temos que fazer. Temos que ser como essa viúva. Insista, igreja. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, igreja, Ele é um Deus que Ele ouve sim. Ele ouve aqueles que clamam de dia e de noite, aqueles que oram e perseveram nas madrugadas, em vigílias, em montes, em campanhas. O Senhor, Ele ouve sim. Porque Ele é um Deus benigno, Ele é um Deus que Ele fará justiça sim aos escolhidos, que sempre está intercedendo e orando de dia e de noite. Amém, igreja? Esse foi Descendo o Rolo dessa tarde. Que Deus abençoe os irmãos, curta o meu canal, né? Para que a palavra de Deus ela venha a ser expandida, para que outras vidas venham ouvir a mensagem, a palavra do Senhor e venham se converter para a glória de Deus. Amém? Esse foi mais um Descendo o Rolo. Que Deus abençoe e medita em igreja essa palavra, que eu creio que Deus vai falar mais contigo, né? Eu creio que Deus ele vai revelar mais coisas acerca dessa mensagem, tem mais revelação acerca dessa passagem, mas o Senhor me deu o entendimento dessa passagem do juiz injusto ou iníquo, que a gente tem que insistir na nossa bênção, insistir nas nossas orações, porque a Bíblia diz, igreja, o nosso Senhor está dizendo que o Senhor fará justiça para aqueles que clamam de dia e de noite, para aqueles que intercedem, para aqueles que oram. Insiste para com a tua bênção, como foi no vídeo passado que eu fiz, amém? Que Deus abençoe a igreja, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor, amém, graças a Deus.